Oi, gente, bom dia. Como é que vocês estão? Tô aqui feliz de poder falar sobre isso. Tava pensando que já tava na hora de fazer uma outra live e olhando assim para dentro de mim quais seriam os assuntos que eu iria compartilhar. Que eu gosto sempre de trazer algo que tem a ver com o que eu estudo, a teoria do que eu estudo, mas também eu gosto de trazer situações, experiências que eu vivo e que aí eu posso compartilhar as minhas reflexões, a minha experiência, assim, a minha trajetória de aprendizado a partir das experiências que eu vivo. E quando eu estava tentando buscar, né, qual será o assunto que eu vou trazer, qual será a reflexão que eu vou compartilhar, eu lembrei desse feedback que eu recebi, um feedback difícil de receber, um feedback que a gente chamaria de negativo, né? Porque não era um feedback que me elogiava, era um feedback que trazia uma avaliação difícil a respeito de um trabalho que eu fiz. E foi uma experiência muito rica para mim, muito rica mesmo, e acredito que ela pode contribuir com a experiência de quem assistir essa live, assistir esse vídeo, que a gente pode trocar um pouco a respeito disso. Então, o que aconteceu? Assim, eu tive esse feedback e fui passando por um caminho assim de reflexão, de acolhimento, e me lembrei muito quando o Marshall Rosenberg, né, o criador da comunicação não violenta, ele fala assim em um dos trechos de um dos livros dele, que existem 4 formas da gente receber, por exemplo, uma mensagem que a gente julga negativa, difícil, uma crítica, e aqui eu vou adaptar para a questão do feedback. Existem 4 formas, então, da gente receber esse feedback que é difícil de ser recebido, que vem, às vezes, como crítica, que vem como uma avaliação negativa. A gente pode ir pelo caminho de julgar e culpar as outras pessoas, né, numa atitude reativa, de começar a atacar as outras pessoas que trouxeram esse feedback pra gente, como uma forma de se defender, talvez de um desconforto, de um sofrimento que esse feedback pode motivar. A gente negativo que a gente recebe. Só que esses 2 primeiros caminhos, eles nos paralisam muito no aprendizado. A gente fica muito no ataque, na defesa, na tentativa de punição ou de culpa, e a gente não cuida daquilo que está pedindo cuidado e não vai para uma curva de crescimento, uma curva de aprendizado. E aí os outros 2 caminhos, as outras 2 possibilidades que a gente pode acessar quando a gente recebe essa crítica, esse feedback negativo, difícil, é a gente ir pelo caminho da autoempatia e da empatia pelas outras pessoas que estão envolvidas nesse processo. E aí, o que aconteceu comigo? Assim que eu recebi esse feedback, que foi um formulário online, não foi um feedback pessoal, o que eu acho que me ajudou também a poder processar isso, né? Ter meu tempo, ter meu espaço. Acredito que é muito importante isso, o tempo e o espaço para eu poder viver esse processo do acolhimento. Eu comecei assim a tentar entrar nesse processo imediato da empatia pelo que estava sendo dito, o que será que está por trás da mensagem, que é um passo importante para eu poder ouvir de verdade, ou tentar ouvir de verdade o que está sendo dito e ir para esse movimento de ação, de crescimento, de mudança. E aí me veio um insight, me deu assim um clique de que eu precisava acolher primeiro o meu luto. E aí o que eu estou chamando de luto aqui? O luto é eu reconhecer, por exemplo, nossa, fiquei chateada, nossa, que difícil receber isso, como está sendo difícil elaborar isso. E aí entra muita questão da autoempatia e autocompaixão, de eu reconhecer que aquilo ali motivou um tipo de sofrimento ou sentimento desconfortável de sentir, que tá tudo bem passar por isso, né, que eu sou humana e que tá tudo bem ficar chateada, ficar triste, ter esse primeiro momento de ter que digerir, né, esse sofrimento, essa mensagem, e que eu precisava me dar um tempo para acolher. E aí, quando eu tô falando em luto, eu tô falando também assim, e não entrar é diferente da gente entrar num processo de começar a se rotular, ou rotular o que a gente fez como, ai, eu fiz errado, ai, eu não tenho habilidade para isso, nossa, como eu sou ruim, como eu sou isso, como eu sou aquilo.
é diferente. Quando eu tô falando de luto, eu tô falando de eu entrar em contato com aquilo que tá dentro de mim e que não foi nutrido a partir daquele feedback, que eu percebo assim, nossa, então eu não consegui cuidar dessas coisas, desses valores. Quais são, por exemplo, no meu caso, eu percebi assim uma desconexão muito grande entre mim e as outras pessoas, né? Pelo feedback que eu tive, eu percebi assim, nossa, como que a gente estava desconectada, como que eu não cuidei do tempo da conexão, eu não dei tempo para a gente se conectar e passar para os próximos passos da atividade, né? E como que é importante isso, eu falo tanto disso, naquele momento eu presumi que a conexão seria mais rápida de ser feita do que foi, eu precisava mais tempo. Então assim, eu enlutei a falta de conexão entre nós, eu enlutei a falta de apreciação pelo meu esforço, pelo trabalho que eu ofereci, pela ideia que eu criei de dinâmica, por toda aquela preparação que eu fiz para estar lá, né, oferecendo o meu trabalho. Teve um esforço, teve uma energia, teve um tempo, teve ideias, criação. E quando eu recebo esse feedback negativo, né, difícil, eu percebo assim, nossa, que pena que não teve essa apreciação pelo meu esforço, pela minha intencionalidade. E aí, por que é importante reconhecer isso? Não é que eu estou reconhecendo isso, olhando para isso, no sentido de, nossa, essas pessoas não apreciam, não. Não, é tipo assim, nossa, faltou apreciação, tô sentindo falta aqui de apreciação. Eu posso me oferecer isso que tá faltando. Eu posso nutrir em mim isso que tá faltando. Eu posso contar pra mim, nossa, você se esforçou mesmo. Quando você pensou naquela atividade, você tava ali usando sua criatividade. Eu posso ir contando pra mim do que eu fiz e dos valores e das celebrações daquilo que eu fiz. Ao mesmo tempo pensando, nossa, eu fiz isso, que legal, podia também ter feito isso, como eu falei para vocês, podia ter dado mais tempo para conexão, talvez eu precisasse olhar por esses pontos também. Eu vou tendo um diálogo compassivo e empático comigo para eu acolher o que surge em mim a partir dessa mensagem difícil de ser elaborada. Depois que eu me sinto nutrida, que dentro de... é quase um alívio que a gente sente, existe um alívio no corpo, existe um alívio de sentimentos, existe um descanso, sabe? Assim, parece que é um abraço que a gente se dá. Depois que eu percebo isso, aí eu posso ir para a empatia para as outras pessoas. E aí, no caso, o que também eu chamo de empatia para as outras pessoas? Que eu chamo não, né? Que eu aprendo a partir do que a comunicação não violenta me convida a fazer. É eu também tentar ouvir o que está sendo dito por trás do que foi dito ou escrito, entendendo primeiro que são palpites, que são pistas que eu estou tentando ouvir, que eu também não vou ter como ter certeza se eu estou ouvindo, se eu estou lendo aquilo ali da forma como as pessoas de fato estão falando, porque eu não estou numa conversa com elas em que eu tenho como checar. Mas é uma tentativa de eu começar a ouvir para além do que foi dito, para eu entender também assim, o que será que não foi cuidado nessas pessoas e que elas estão trazendo para mim. Então assim, quando elas falam alguma coisa, assim, nossa, elas estão falando de uma desconexão, elas estão falando talvez de uma falta de escolha, elas estão falando talvez de uma falta de clareza da proposta, de um sentido para elas estão falando talvez de uma privacidade, porque como não teve tanta conexão, o que eu trouxe talvez não cuidou tanto de uma privacidade, de uma proteção, de uma segurança delas. Perceba que eu vou fazendo um caminho de tentar assim me identificar com as necessidades humanas que a gente compartilha, porque para mim é importante tentar me conectar um pouco com essa fala e entender assim, o que essa fala está dizendo a respeito daquilo que eu propus, daquilo que a gente fez, né? Desse processo que a gente viveu junto e que não foi agradável, né, para essas pessoas de viver. E por que eu acho isso muito importante? Porque me interessa acolher sentimentos, ter um olhar compassivo, empático e ir para a ação, ir para o movimento, crescer com isso.
se eu fico só numa justificativa, se eu fico só no consolo, se eu fico só no ataque, na crítica a mim ou às outras pessoas, eu não vou para esse caminho da ação, eu não vou para esse caminho do movimento. Do que mais então pode ser cuidado? Do que mais eu posso ver? Das próximas vezes, como é que eu posso aprimorar isso para cuidar mais do que é importante para mim e para as outras pessoas? Me interessa fazer esse movimento. Eu acho que é para isso que a gente pede um feedback, uma avaliação de trabalho, né? Talvez ainda exista dentro de nós, e aqui eu tô falando nós porque eu me encaixo nessa reflexão, talvez ainda exista dentro de nós uma dificuldade ou uma espera por elogios, como se os elogios fossem validar aquilo que eu tô fazendo, ou seja, eu preciso que o externo ainda me conte que isso que eu estou fazendo é importante, é interessante, porque talvez eu não tenha tanta certeza disso sozinha. E existe uma dificuldade mesmo de lidar com o que não é tão bom de ouvir, né? O que a gente não quer ouvir. E é muito fácil cair num caminho de, a partir de uma avaliação, que é uma avaliação que me coloca num lugar de incômodo, eu questionar as minhas habilidades, me trazer desânimo e me levar para um lugar que não é um lugar também que me motiva a seguir. Então eu acho importante, assim, uma vez que eu peço um feedback, que eu recebo essa avaliação, eu entender essa avaliação como eu posso me conectar com isso que a gente compartilha para eu poder me orientar na minha caminhada, uma vez que a minha caminhada envolve estar com outras pessoas, né? Eu não estou escolhendo uma caminhada em que sou eu e um computador e eu me blindo de contato pessoal, pelo contrário, eu quero estar com pessoas, eu quero trocar com elas. Então, para mim é importante cuidar disso e ficar cada vez mais perspicaz, mais sensível a isso e me recordando também das coisas que eu falo e que às vezes eu não pratico, né? No caso, essa questão da conexão. Será que eu dei tempo suficiente para conexão? Será que eu tive tempo para escolha, para os acordos? Isso é muito importante, porque me ajuda também a me lembrar que eu ainda estou num modo automático, que é possível sair desse modo automático, né? Assim, que por mais que às vezes eu esteja focado em outras coisas, é muito fácil entrar nesse modo automático de produção e resultados. E de pouca conexão, de pouca escolha, de poucos acordos. E aí eu tive também, assim, eu acho que uma outra coisa que foi importante para mim, para eu poder elaborar esse feedback difícil, foi poder compartilhar ele com algumas pessoas. E aí nesse sentido eu acho importante a gente saber com quem a gente está falando, porque eu tive a sorte de conversar com pessoas que navegaram comigo naquilo que eu estava trazendo, que entenderam e ouviram as reflexões que estavam surgindo, as inquietações que estavam surgindo e navegaram comigo nisso. E isso é muito bom, porque eu acho também assim, se de repente eu tivesse trocado com pessoas que me convidassem para esse caminho de ou entrar na defensiva e atacar as outras pessoas, ou de me começar a questionar meu caminho, minhas escolhas, minhas habilidades, eu continuaria presa naqueles 2 primeiros passos que de fato não me levam ao movimento, né? Que é o julgar e culpar os outros, as outras pessoas, ou julgar e culpar a mim mesma. Então, ter escolhido pessoas que navegaram comigo nas reflexões que eu estava querendo trazer, no olhar que eu estava querendo trazer para mim e para as outras pessoas, no reconhecimento de como foi difícil receber esse feedback, ao mesmo tempo aberta para acolher isso e acolher o que estava chegando para mim, foi muito bom compartilhar isso. E eu acredito que esses momentos em que a gente compartilha vulnerabilidade são momentos em que a gente se fortalece muito na nossa humanidade também, porque nos tira também da fantasia de algum tipo de fraqueza, de algum tipo de falha, de alguma ideia de que estar nesse lugar é um mau sinal. Não, faz parte, né? Faz parte atravessar por isso. Então foi um pouco disso, assim, que eu vivi, sabe? Esses processos de poder olhar para mim e olhar para o outro. E, novamente, que eu acho importante, foi muito bom eu ter tido o meu tempo e meu espaço para viver isso. E aí, nesse sentido, ter recebido algo de forma online, né, que veio assim, num formulário para mim, que eu pude ter esse momento de elaboração para depois poder conversar com outras pessoas envolvidas nesse trabalho,
Me ajudou muito, porque aí quando eu cheguei para a conversa, que seria um retorno do feedback, nossa, e aí a partir disso, como é que a gente está recebendo, o que a gente pensa, né, em fazer com relação a isso? Quando eu chego para esse terceiro momento, eu vou menos na defensiva, porque eu tive tempo de me acolher, eu tive tempo de olhar para essas questões e de olhar também para aquilo que estava sendo dito. E aí, esse terceiro momento de olhar para esse feedback em conjunto e pensar em estratégias, caminhos possíveis, é primordial também, porque a gente entende que se o feedback foi pedido e ele foi entregue, ele é um norte, né, que a gente está querendo ter para o trabalho. Então, assim, o que é possível fazer? Do que é possível cuidar? Quais são as novas estratégias que a gente pode buscar criar aqui para cuidar do que a gente está querendo cuidar, fazer esse trabalho que a gente quer fazer, levando em consideração isso que as outras pessoas estão trazendo. Senão também fica aquela dinâmica de pedir um feedback chega e evapora, né? Fica no ar, como se nada tivesse acontecido. E eu também não acho que isso é legal, nem para mim, nem para as pessoas que toparam dar o feedback, né? É importante também que elas percebam que existe um movimento a partir do que elas compartilharam com a gente, que aquilo foi recebido, foi ouvido, foi lido, foi respeitado, foi considerado, foi validado. Então eu acho que são essas etapas, sabe? A primeira, perceber por qual caminho que a gente vai. É julgar e culpar as outras pessoas, julgar e culpar a si mesmo, ou é a autoempatia e a empatia pelas outras pessoas? Eu preciso enlutar aquilo que está pedindo cuidado em mim? Eu preciso me abastecer aqui de autocompaixão, de autoempatia? Como que eu posso ouvir para além do que está sendo dito, falado, escrito, naquilo que nos conecta enquanto humanidade, né? Enquanto necessidades humanas compartilhadas? O que é possível pensar em termos de estratégias, de caminhos para dar um retorno para essas pessoas de que elas estão sendo ouvidas, consideradas, e para que nós também que estamos envolvidas no trabalho, para que a gente possa continuar com o trabalho que é importante pra gente, cuidando do que é importante pra gente e levando em consideração o que é importante para as outras pessoas que estão, de alguma certa forma, envolvidas nisso também, recebendo, colaborando. Eu acho que esse é um caminho, assim, e não ter tanta pressa em elaborar esse feedback. Eu sei que a gente vive, às vezes, com deadlines muito curtos, né? Com prazos muito curtos. Você tem um dia para as pessoas mandarem um feedback, e aí você tem 1 hora para ler um feedback, mais 1 hora para fazer uma reunião e tirar conclusões a partir disso. No meu caso, eu precisei de mais de um dia, o meu processo de elaboração foi feito em alguns dias, foi ótimo, e de fato foi um feedback. Poder elaborar isso em mais de um dia me trouxe para um movimento de transformação, que eu acho que no fim das contas é o que a gente quer, né? É movimentar, transformar, caminhar. Então também pode ser interessante a gente pensar também nesses prazos que a gente dá e numa ilusão de que a gente consegue fazer tudo com muita rapidez. Toda vez que eu me proponho a resolver coisas com muita rapidez, eu percebo que eu vou para o que eu já sei fazer de forma automática e que muito possivelmente fica no campo de quem tem razão, né? No campo de quem tem razão, no campo de uma defensiva, no campo de críticas muito do racional, do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é ruim. Eu não me conecto com a minha humanidade, com a humanidade que eu estou compartilhando com essas pessoas e que me leva para um caminho de movimento que cuida de todos nós. Então é isso que eu acho que eu queria compartilhar com vocês, que eu vou dar bom dia aqui para as pessoas que têm falado comigo. Na hora que eu estou falando, eu acabo ficando mais focada no que eu estou falando e aí eu não dou oi para vocês, mas quero aqui reconhecer a presença de todo mundo. Bom dia, o coração, o oi, obrigada. Acho que se vocês quiserem depois me mandar mensagem, a gente pode trocar, né? Vou adorar ouvir a experiência de vocês, se faz sentido isso que eu tô falando, como é que vocês percebem esse movimento em vocês também, as dificuldades, o que vocês já celebram em termos de recebimento e acolhimento. E é isso, foi essa mais uma experiência que eu tive, que eu quis compartilhar. Espero que vocês tenham um ótimo dia, tá bom? E até a nossa próxima live, tá?